Olá a todas e a todos, meu nome é Marcos Paiva e você está assistindo a História das Baixarias do Choro. Eu vou falar bastante e ao mesmo tempo a gente vai ouvir muita coisa com partitura e tudo para tentar ilustrar para você como se deu, de uma forma resumida, é claro, mas como se deu a construção dessa linguagem no Brasil. Então é isso, vamos lá. Essas baixarias que culminaram então no violão de 6 e 7 cordas ao longo do século passado e desse século, na verdade elas também fizeram parte do repertório de outros instrumentos, instrumentos de sopro. Então se a gente pegar na virada do século XIX para o século XX, trombone, oficleide, bombardino e até mesmo a tuba faziam essas baixarias. E ao lado então do instrumento cavaquinho, de um violão de centro, clarinete ou flauta como solista, a gente tem o nascimento da formação tradicional do choro. E isso é uma coisa interessante da gente saber, que esses instrumentos de sopro, os que eu falei anteriormente, eles eram populares no ambiente da música urbana do Brasil. Tem um livro que é muito legal você saber, você conhecer e ler, que é um livro chamado Choro, de um carteiro e músico amador chamado Alexandre Gonçalves Pinto, mais conhecido como Animal. Ele escreveu mais de 130 verbetes e tirou do ostracismo, quer dizer, resgatou a memória dessas pessoas de mais de 130 chorões. Então olha que interessante, isso na verdade na virada do século XIX para o século XX, no Rio de Janeiro especificamente, que era a cidade que ele morava. Então olha que interessante, um cara, um músico amador, um senhor, um músico amador, de alguma forma escrevia diariamente em seu caderno, e que depois virou um livro, e que hoje é um dos livros mais importantes para se entender a cultura que se formou naquela época. Uma coisa que é legal desse livro é que ele retratou muitos músicos de sopro fazendo parte de conjuntos tradicionais de choro. Um conjunto terno de choro tradicional daquela época, ele era formado por cavaquinho, violão e a flauta ou clarinete, um instrumento solista. Então quando eu falo instrumentos de sopro que também faziam parte de um grupo de choro, na verdade eu estou falando de instrumentos de acompanhamento, acompanhadores. Então instrumentos que faziam melodias como se fossem então os nossos violões de 7 cordas de hoje. Então é importante lembrar que esses instrumentos, na verdade, eles faziam o acompanhamento, ou seja, eles faziam as baixarias. Então é o início do processo de formação dessa linguagem das baixarias. Neste livro do Animal, ele retrata ou escreve 72 violonistas. Ao mesmo tempo, ele descreve no seu livro 53 instrumentistas de sopro que faziam acompanhamento. Então, olha que dado interessante. Todo grupo de choro, igual eu falei, o grupo mínimo de choro, terno de choro, tinha um violão. Então você imagina, o violão era um instrumento muito popular na época, como é popular até hoje. Então você imagina que se ele descreve 72 em comparação com 53 instrumentistas de sopro de acompanhamento, olha que interessante isso. Olha como a linguagem das baixarias tem uma influência muito, muito, muito forte dos instrumentos de sopro na região médio-grave, que são o trombone, o oficleide, bombardino e o grave até mesmo como a tuba. Dito isso, a gente vai então partir para análise histórica. Eu vou mostrar para vocês 5 exemplos de músicas para tentar, de alguma forma, mostrar, não provar aqui, porque a gente não quer provar nada, mas a gente quer colocar uma discussão de como as nossas baixarias nasceram então no século XIX e chegaram e culminaram até num violão de 7 cordas que foi muito gravado a partir da década de 50. Então vamos lá, vamos aos nossos exemplos. Uma coisa importante é que tem 2 pontos essenciais na formação dessa linguagem. O primeiro ponto importante é que esses músicos de sopro que tocavam nos batizados, em festas, casamentos, etc., em grupos menores, eles também atuavam nas bandas militares ou instituições como o Corpo de Bombeiro, como a banda do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro.
E outro ponto importante é que ao mesmo tempo que os músicos circulavam, o repertório também circulava. Então o repertório que era feito com uma formação grande como a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, também era tocado. Essa mesma música também era tocada num casamento, numa festa menor. Então ao mesmo tempo que você tinha uma circulação de músicos, você tinha uma circulação de repertório. Então vamos lá, vamos começar com uma música dos irmãos Eimardes, de 1904, uma música que se chama Belinha. Vamos lá, vamos analisar juntos. Repare que o staccato ajuda a dar movimento à linha, passando a ideia de um baixo que anda, que caminha, que movimenta o grupo. Observe que a partir do compasso 3, o baixo nunca fica estático. Esta é uma característica muito ligada ao choro e ligada ao movimento de contraponto à melodia principal, que neste caso, mesmo sem usar o contraponto clássico, impulsiona o grupo para frente através da fluência na linha de baixo. Olhe como a linha de baixo ajuda a estruturar a forma da música, com a linha de baixo fazendo a finalização da parte transcrita e marcando inclusive a metade da sessão. A tuba usa somente a baixaria, uma baixaria mais ritmada, mas ela conduz assim mesmo o grupo para frente, é criativa e tem fluidez. É uma ótima linha de baixo. Então vamos lá, vamos ouvir a gravação e acompanhar a partitura. Essas gravações históricas ensinam muita coisa pra gente. Eu gosto muito de observar isso, enfim, de estudar. E agora a gente vai para uma outra gravação histórica do Rancho Ameno Rezedá, chamada Carnaval de 1910. É importante lembrar também que os ranchos carnavalescos também fizeram a transição que eu falei um pouco anteriormente, dessa questão do repertório, de levar o repertório e dos mesmos músicos, né? Da transição entre os músicos de ambientes mais formais para ambientes menos formais. Lembrando sempre, gente, que carnaval nessa época, no começo do século, era uma festa, digamos, de gente mais abastada ou remediada. Um ponto curioso é que no grupo Ameno Rezedá, tudo nos leva a crer que quem era o responsável pela tuba, por tocar a tuba, era o instrumentista Luiz Gonzaga da Hora, que também pertencia ao grupo formal da Banda dos Fuzileiros Navais. O Rancho Ameno Rezedá é uma referência na música brasileira e já foi descrito por diversos autores como a JFG, Zé Ramos Tinhorão, Samuel Araújo e muitos outros. E o arranjo transcrito possui vozes femininas e masculinas, metais, instrumentos de sopro, violão, cavaquinho e percussão pequena. Então é isso, vamos a ele. Olha, além dos pontos descritos no exemplo anterior, como o staccato, as inversões para dar sentido de movimento, o contraponto à melodia principal possui um ponto muito importante, que são as baixarias mais melódicas que ocorrem nos compassos 3 e 4, 7 e 8. E no final da sessão, que pelo tipo de frase tocada sugere a repetição ou a volta para a parte A. Repare que essas baixarias melódicas, que têm mais movimento e que têm um pouco mais de contraponto à melodia principal, ela exatamente ocorre sempre em resposta a essa melodia principal. E nesse caso é uma linha maravilhosa que tem função estrutural, tem essas baixarias mais rítmicas e melódicas também. Então é um grande exemplo para a nossa análise. Então vamos lá agora ver a partitura e ouvir a gravação. E agora a gente vai pegar mais um exemplo muito interessante, um exemplo de um grande músico da primeira metade do século no Brasil, chamado Irineu de Almeida Batina, Irineu Batina, mais conhecido, né, como Irineu Batina.
O Irineu foi um grande instrumentista, compositor, arranjador e professor, e ele foi professor simplesmente de Pixinguinha, né, nosso maior músico brasileiro da primeira metade do século. Em 1911, Irineu montou um grupo chamado Choro Carioca, um grupo que ele era líder e era arranjador. Esse grupo tinha, além do Irineu, claro, Pixinguinha na flauta, dois irmãos do Pixinguinha nos violões, China e Léo, e ninguém sabe muito bem quem era o cavaquinista. E olha que interessante como que as peças vão se juntando. O Irineu também tocava na banda do Corpo de Bombeiros, do Grande Anacleto de Medeiros. Então olha que interessante aquilo que a gente falou anteriormente, como os grupos, eles de alguma forma, eles transitavam entre formações maiores e mais formais, digamos assim, e grupos menores. Então vamos lá, vamos ouvir Albertina, do grande Irineu Battina. Olha que beleza, a partitura está na tela, então vamos lá. Veja que na parte A, Irineu escreve uma baixaria de obrigação que faz parte da música. Quando eu falo faz parte da música, é que ela faz parte da composição. E esse tipo essa característica foi muito usada ao longo do século XX por Pixinguinha e Jacó do Bandolim e por muitos outros chorões, na verdade, tá? Altamiro Carrilho, enfim, muitos outros. Veja que o Bombardino faz uma pergunta e a flauta responde. Repare que o baixo é uma segunda melodia praticamente, e ele é determinante nessa composição. Ele tem um caráter estrutural. O músico também usa as baixarias mais ritmadas, com uso de inversões, e baixarias mais melódicas, com frases e muitos arpejos. Uma coisa importante da gente reparar é que, de alguma forma, Irineu traz para esse grupo menor, né, para um grupo pequeno, os ensinamentos de escrita de grupos grandes como as bandas das corporações civis e militares. E como eu falei, né, o Irineu ele tinha experiência nisso, porque ele pertenceu à banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Repare a parte B como ele acompanha a melodia com sucessões de arpejos e inversões de baixos, imprimindo uma marcha harmônica, uma condução com direcionalidade, quer dizer, está caminhando com o grupo, conduzindo o grupo. De uma maneira geral, a gente tem uma baixaria, né, uma condução na linha de baixo feita pelo Bombardino do Irineu, muito estruturada. Então ele usa as baixarias mais ritmadas, com inversões melódicas, com arpejos e frases, e de alguma forma ele nunca perde o sentido de acompanhamento, de condução do grupo. Então agora vamos ouvir esse fonograma espetacular, uma composição de Irineu de Almeida Battina. Nós vimos 3 exemplos com instrumentos de sopro e agora a gente vai partir para o violão. É importante lembrar que os violões já faziam, e vocês vão ver nos exemplos, já faziam linhas relativamente parecidas. Características às vezes um pouco diferentes, mas linhas tão virtuosísticas quanto os instrumentos de sopro. Mas antes eu vou abrir um pequeno parêntese para provar para vocês, para mostrar para vocês que na verdade o tipo de acompanhamento que se fazia no violão, ele é muito diferente do tipo de acompanhamento que a gente teve a partir da década de 60, 70. Eu vou mostrar para você rapidamente aqui com o violão na mão a diferença entre um tipo de acompanhamento blocado e um acompanhamento que tem os baixos mais livres e soltos, como era
e como foi, na verdade, fundamentado a linguagem do choro. Então olha que interessante, estou com meu violão aqui velhinho na mão, mas para mostrar que se a gente fosse tocar uma cadência Lá menor, Mi7, Mi7, Lá menor, antigamente você separava o baixo. Então você fazia isso aqui, ó. Ao contrário dessa forma blocada que surgiu a partir da bossa nova e principalmente aí na década de 70, 60, 70 e 80, na MPB é usado muito isso, que você teria um acompanhamento mais assim, ó. Então você deixaria de ter esse acompanhamento de baixo, né? Baixo em movimento. Então é isso. Com esse pequeno parênteses, a gente segue então, vamos lá. Essa baixaria que a gente vai ver, ela é incrível. Ela foi gravada por um senhor chamado Otávio Dutra, que era bandolinista, violonista, arranjador, compositor, educador, enfim, ele era um cara muito completo, muito parecido com o Irineu Battina, inclusive, só que ele morava em Porto Alegre, e ele fez um grupo, ele formou um grupo, liderava um grupo chamado O Terror dos Facões. Facões era uma gíria para dizer que um músico era ruim. Então eles eram o terror dos facões, vê se pode. Era uma coisa meio de brincadeira também. E essa linha é uma linha virtuosística, gravada em 1913. Então vamos lá, vamos ouvir Terror dos Facões com Otávio Dutra. Estamos com a nossa partitura na tela, e é interessante observarmos que os baixos nunca param de ondar. Sejam por baixarias mais ritmadas ou rítmicas, como eu gosto de falar, sejam por baixarias mais melódicas ou contrapontísticas, né? Otávio Dutra conduz o tempo inteiro. Observe bem. Repare que sempre temos um movimento na baixaria, isso para dar a ideia de contraponto à melodia principal, e com isso gerar uma condução para o grupo. A linha do violão ajuda na estrutura da música também, dando a ideia de repetição ou término das partes A e entrada da parte B. De alguma forma ela ajuda a estruturar a música. Repara que a parte B se inicia com uma pergunta melódica. Essa pergunta melódica que é feita no violão é respondida na melodia da flauta. Isso também entra na estrutura da música. E é importante sempre lembrarmos que estamos falando de 1913, gente. Ele usa frases diatônicas, passagens cromáticas, arpejo, tudo isso na construção dessa linha do violão. E ele mescla muitas vezes, não é que ele usa as coisas separadas. Ele tem a capacidade, a sensibilidade musical para fazer uma baixaria com todos esses elementos musicais, com muita criatividade e inventividade. Então vamos lá, vamos ouvir essa linda baixaria pelo Terror dos Facões com o grande Otávio Dutra. Incrível essa gravação. Eu acho realmente incrível. E uma coisa, um dado interessante, é que o Otávio Dutra e os seus amigos do Terror dos Facões, eles moravam em Porto Alegre.
E é interessante você perceber a qualidade dessa gravação, uma gravação feita em 1913, desse pod. E, na minha opinião, por exemplo, ela tem muito mais qualidade de áudio do que as gravações que foram feitas pelo Irineu Batina, por exemplo, o Choro Carioca, que foram feitas 2 gravações com 2 grupos diferentes, 1911 com o próprio Irineu dirigindo e 1913 com uma outra formação. E é interessante você ver que em Porto Alegre, naquela época, fora do eixo ainda Rio-São Paulo, né? São Paulo ainda é uma cidade começando a surgir no país, o Rio de Janeiro era a capital. Então, interessante você ver que fora desse eixo, eles produziram um material riquíssimo e de altíssima qualidade. E outro ponto importante é falar que o Otávio Dutra, de alguma forma, ele já tinha assimilado toda essa ideia, toda essa linguagem dos contrapontos no violão. Então isso também é outro ponto muito importante. Vamos em frente. A gente vai dar um pulo agora, vamos diretamente para 1932. Mas antes de a gente chegar lá, é importante falar para vocês que na década de 20 a gente começou, enfim, de alguma forma a profissionalizar o mercado de música no Brasil, ainda mais com chegadas de gravadoras de fora do Brasil. Houve uma influência também americana através do cinema, muito grande, no mundo inteiro, na verdade, aqui no Brasil também, e com formações maiores, musicalmente falando, com formações maiores. Então começa a surgir grupos grandes, profissionais. Então começa a surgir orquestras, grupos fixos. Então isso vai mudando. E ao mesmo tempo que isso vai mudando, o regional de choro, tal qual conhecemos hoje, também de alguma forma ele vai se moldando cada vez mais até chegar à formação que a gente usa até os dias de hoje, né? Que é um violão de centro de 6, violão de 7, cavaquinho, instrumento solista, pandeiro e percussão, né? De uma forma geral. E é importante, nesse salto que a gente vai dar, a gente já vai cair então numa formação um pouco mais parecida com o que a gente usou, enfim, ao longo do século XX inteiro e se usa até hoje. Eu adoraria pegar exemplos, enfim, de Pixinguinha, de uma série de pessoas, Candinho do trombone, por exemplo, mas a gente tem uma série de problemas ligados a direitos autorais aqui no país, então vamos para 1932, com uma baixaria baseada, na verdade, né, numa linha de violão do grande Henrique Brito, grande violonista da época. A música também é baseada na música Gorgulho. Estamos com a nossa partitura na tela e vamos analisar então rapidamente essa linha baseada no violão de Henrique Brito. Vamos aos principais pontos, tá? Eu chamo sua atenção na condução do violão. Repare bem, ele usa as inversões o tempo inteiro para dar movimento à sua linha. Eu chamo isso em meu mestrado de direcionalidade, pois é um movimento que possui uma direção clara. Então, Henrique Brito, quando não está fazendo uso de inversões, ele usa frases em contraponto à melodia principal. Nessa linha, é legal observar que ele finaliza algumas frases nas inversões dos acordes, e isso gera uma beleza realmente ímpar. Repare que ele ajuda na estruturação da música também, fazendo uma frase que divide a parte A em 2. Isso é muito comum em choro, né? Você toca, por exemplo, você tem uma parte A de 16 compassos, no 8º compasso você faz uma frase que leva ao 9º compasso. Então isso é muito comum na linguagem do choro. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também marca o término da parte A. Ele faz uma frase que indica a repetição ou a volta para a parte A novamente. Se fosse para ir para a parte B, por exemplo, que geralmente é em outro tom, possivelmente essa frase seria diferente. Repare que nas 4 frases que temos, ele usa uma baixaria que eu chamo de mista, porque é uma mistura de escala diatônica, arpejo e passagens cromáticas. Por isso que eu chamo de mista. É o jeito, na verdade, de se construir uma baixaria, que é misturando as diversas formas de se frasear. Então vamos lá, vamos ouvir essa gravação. Que linha linda, né? É muito... Eu realmente fico encantado com essas linhas aí do começo do século passado. Uma coisa que é importante a gente chamar a atenção também, então a gente falou, né? As baixarias vieram de um jeito de se tocar o violão, que tinha o baixo separado dos acordes, do acompanhamento.
dos instrumentos de sopro, né? A gente falou lá do animal, do livro dele, dos verbetes, a gente falou então da quantidade de instrumentos de sopro que tocavam em grupos pequenos de choro, fazendo então os acompanhamentos de baixaria, as linhas de baixo. Enfim, e falar que na verdade é sempre um processo contínuo, né? A construção de uma linguagem é uma construção de muitas mãos. Então, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter os violonistas que vieram do século XIX, o início do século XX. O primeiro grande violonista conhecido no Brasil foi o Tucci, Arthur de Nascimento. Depois, a gente, de alguma forma, a gente passa aí. Tem o China, o irmão do Pixinguinha também, que foi um grande violonista. Aí a gente analisou Otávio Dutra, que é da mesma geração, da mesma época. Aí a gente chegou em Henrique Brito e a gente vai então desaguar de alguma forma para mostrar que essa linguagem foi se solidificando e não foi sendo inventada pelo Dino, mas foi se solidificando ao longo dos anos até chegar no nosso Erundino da Silva, o Dino 7 cordas. Então é importante a gente ter essa ideia histórica de que as coisas vão se desenvolvendo, né, e não sendo criadas do zero. E falar então um pouquinho de história, é importante a gente falar, e a gente acabou de ouvir essa música lindíssima, e é importante a gente falar que o Benedito ele criou em 1930 um grupo chamado Gente do Morro. E aqui então, segundo todos os pesquisadores do assunto, existe uma quebra de paradigma na linguagem de acompanhamento do choro. Nasce o choro sambado, que o Benedito, de alguma forma, ele traz o pessoal do Estácio, que é o bairro que ele foi criado, para dentro do grupo dele, do Gente do Morro, e depois esse grupo vira o Regional do Benedito Lacerda, e na década de 50, esse Regional do Benedito Lacerda vira o Regional do Canhoto, porque o Canhoto passou a tocar então com o Benedito Lacerda. E ali há uma mudança, porque assim, é importante vocês saberem que há uma mudança inclusive no acompanhamento do samba. Né? É muito notório e conhecido que a partir da década de 30, com o pessoal do Estácio, existe uma quebra do paradigma na mudança do samba, tanto no choro quanto no samba, na verdade. Porque eles trazem então os instrumentos de percussão, e o samba, ele na verdade ele tem um rompimento da sua história com a polca. Então, polca, machixe, samba machichado. E ali nasce um outro tipo de se tocar o samba. Então é muito importante a gente saber que o Benedito, mesmo não sendo flautista, mesmo sendo um músico de instrumento de acompanhamento, violão, de alguma forma ele estrutura essa nova maneira de se acompanhar. O choro e o regional, que se acompanhava tanto o choro quanto o samba, né? Porque o regional do Benedito acompanhou, enfim, muitos cantores importantes da época. E para fechar, é importante a gente saber que era o Ney Orestes e o Henrique Brito no violão. Num segundo momento passou a ser o Dino e Carlos Lentili, e no terceiro momento passou então a ser Dino e Meira. Então, junto com o Canhoto, que estava desde o começo, ali se formou a trinca de ouro aí do acompanhamento no Brasil, que é o Meira, Canhoto e Dino. Então agora a gente vai puxar um personagem dessa trinca, porque os três são maravilhosos, que é o Dino, que enfim, que de alguma forma ele é a pessoa, ele é conhecido pelo menos, segundo os estudiosos, e eu sou um dos estudiosos, mas enfim, são muitos, que é a pessoa que de alguma forma formatou isso, e mais do que formatou isso dentro de um mercado, e um mercado grande que surge na década de 50, 60 e 70. Então o Dino ele pega esse violão e ele vai gravar samba, ele vai gravar e ele se transforma talvez no maior violonista da história do Brasil até hoje em termos de números de fonogramas gravados. Então vamos esquecer um pouco isso, vamos voltar para a linha do Dino. A gente vai analisar uma linha baseada, então, né, a gente tem que sempre usar essa palavra, porque é questão de direitos autorais, mas baseada numa linha que o Dino tocou em 1964. Então vamos lá, vamos ouvir essa linha maravilhosa, baseada em Dino 7 cordas, e lembrando que também a gente tem um outro grande salto. Né? Imagina, a gente estava lá no Henrique Brito, na década de 30, agora estamos na década de 60. Então lembrando que também durante todo esse período, imagina, Dino grava com Pixinguinha, com Benedito Lacerda e Pixinguinha, todos os fonogramas, ele tem um convívio com Pixinguinha também, Pixinguinha tocando sax tenor. E outro ponto interessante que é importante, que vai fugir um pouco aqui, mas é importante a gente lembrar que quando o Pixinguinha toca saxofone tenor, na verdade ele não está
buscando o som de saxofone, tal qual os americanos tinham na época, os franceses, enfim. De alguma forma, ele tenta imitar ou ele tenta seguir o som que ele ouvia no início do século, na virada do século. Na verdade, que é o som do Ophicleide, no acompanhamento. Então, de alguma forma, o som do saxofone do Pixinguinha, é importante a gente abrir esse parênteses, porque a gente fala, o som é feio, etc, etc. Mas é importante tirar um pouco essa comparação e lembrar que ele tinha, na verdade, a sonoridade do bombardino, ele tinha a sonoridade do Ophicleide, que são sonoridades mais suaves, doces. E também o Pixinguinha já estava com uma idade avançada e sem embocadura. Mas o que ele constrói e o que, de alguma forma, o Dino traz e puxa dele e coloca também na linguagem do violão, realmente ímpar e é de uma tamanha profundidade. Então falei muito aqui, então vamos lá, vamos ouvir. Essa gravação de Dino 7 cordas foi feita em 1964 e para mim ela é um retrato da sistematização das baixarias ao longo do século XX. Dino estava tocando muito nessa época, impressionante. Repara que o violão ajuda na estrutura da música, já fazendo uma frase para iniciar a gravação. Observe também que na passagem da parte A para a parte B, Dino também faz uma frase que indica a modulação. Observe que a baixaria conduz a música para uma nova tonalidade, pois estávamos em Ré menor e vamos para Fá maior. Observe também que na frase da introdução da música, Dino usa um arpejo de Lá com sétima, bemol 9 e bemol 13. A condução do violão carrega o sentido de direcionalidade, que eu já falei anteriormente, ou de um movimento de uma condução com uma direção certa. Repare nas respostas do violão dos primeiros 4 compassos, sempre de forma descendente. São frases curtas que repetem a mesma ideia, caminhando com as notas dos acordes. Essas frases que se resolvem nas inversões dos acordes, desses primeiros 4 compassos, tá? Foram gravadas por Pixinguinha 20 anos antes da gravação do Dino. Dino, de alguma forma, absorveu essa ideia. E isso mostra o tamanho da influência que Pixinguinha teve em Dino. Então vamos lá. Vemos baixarias por arpejo, escala diatônica e por aproximação cromática. E claro, vemos as misturas dessas 3 características. E este exemplo tem algo significativo, porque mostra uma baixaria que dura 3 compassos. Salvo engano, é a primeira vez que uma baixaria se desenvolve tanto, historicamente falando. Antes de Dino, as baixarias tinham no máximo 2 compassos. E essa frase de Dino, que começa no compasso 10, se resolve no compasso 13. Enfim, essa atuação de Dino ao lado de Altamiro, para mim, é uma das melhores atuações de Dino em toda a sua carreira. Eu sei que é muito difícil falar isso, tamanho é a obra deixada por esse grande músico. Mas enfim, vamos ouvir e acompanhar a partitura. Que coisa mais linda, né? É realmente impressionante, né? Impressionante. Eu fico realmente impressionado. Então estamos chegando ao final. Na verdade, o que eu queria deixar claro para vocês é que a construção de uma linguagem ela é uma construção de um povo, né, residente em um lugar, com uma cultura, na verdade de vários povos, no caso do Brasil, que chegaram, que conviveram, que tiveram seus conflitos, que tiveram que chegar em um acordo. Então é uma combinação de muitas mãos. Por isso, após eu terminar aqui, dar um tchau para vocês, na verdade, eu vou colocar uma lista de todas as pessoas que eu, de alguma forma, eu estudei e tive acesso tanto de instrumento de sopro quanto de violão, que de alguma forma eu acho que tiveram um protagonismo, né? Porque mesmo os que não tiveram protagonismo, tanto protagonismo, também são tão importantes quanto os que tiveram. Mas de alguma forma, esses que tiveram, eles tiveram de alguma forma a oportunidade de entrar na história através das suas gravações.
Então eu vou deixar essas pessoas que vocês ainda vão poder, de alguma forma, digitar na internet e ter acesso a gravações dessas pessoas. Porque eu acho que aí a busca de vocês também vai ajudar, na verdade, é isso, né? A busca de vocês de ouvir essas pessoas, transcrever essas pessoas e divulgar essas pessoas para que a gente possa fazer a nossa história ser ainda melhor contada. E sempre é bom lembrar, então, quando a gente fala Dino, que é o nome mais expressivo, depois, enfim, vieram tantos outros já, né? Porque o violão de 7 acabou virando um instrumento de um porte gigantesco aqui no Brasil. Mas, enfim, vamos lá retomar. Quando a gente fala do Dino, é importante lembrar que o Dino, de alguma forma, como eu já falei anteriormente, o Dino, de alguma forma, ele estabelece o violão de 7 cordas no cenário profissional brasileiro. A partir das gravações ali, enfim, Benedito, Pixinguinha, depois Jacó do Bandolim, época de ouro, ele migra para o samba, ele produz ali, faz os arranjos dos discos do Cartola. Isso também é um divisor de águas, e ali o regional do Canhoto era um regional que trabalhava muito, gravava muito. Então eles gravaram, imagina, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, eles gravaram com todo mundo. E o Dino, de alguma forma, ele coloca essa linguagem das baixarias e do violão de 7 cordas em toda essa música brasileira gravada na época. Por isso que a gente fala que o Dino ele tem esse papel fundamental na divulgação do violão de 7 cordas e, digamos que, na atuação profissional do violão de 7 cordas e, consequentemente, das baixarias, né? Se você pega gravações do Luiz Gonzaga, você vai ver várias baixarias interessantíssimas que o Dino colocou lá. Então é isso, finalizamos aqui o nosso bate-papo, essa pequena, digamos, história das baixarias aqui no Brasil. E agora, então a gente vai deixar esses nomes que eu falei, e eu vou deixar também, claro, o meu abraço, e obrigado por me ouvir até aqui e por se interessar pela história da música brasileira e pela linguagem que a gente criou enquanto povo, enquanto nação. Tá bom? Um grande abraço, até breve.